A paz de Cristo a todos que nos acompanham. Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje vamos mergulhar numa perspectiva fascinante da vida do apóstolo Paulo. Imaginem só, o maior missionário da história do cristianismo, não em um grande púlpito, mas numa cela. Vamos entender por que ele se via, antes de mais nada, como um prisioneiro de Jesus Cristo. Essa frase, logo no início de Efésios capítulo 3, é de uma força imensa. É impactante, sabe? Ele poderia ter se apresentado de tantas outras maneiras. Paulo, o apóstolo, o missionário aos gentios, mas não. Ele escolhe prisioneiro de Cristo Jesus. Essa autodefinição já nos diz tudo sobre a sua perspectiva. E o mais incrível é que essa condição deu origem a uma parte fundamental do Novo Testamento. Pensem bem, 4 livros inteiros, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, foram escritos de dentro de uma prisão. São as famosas cartas da prisão. É um paradoxo tremendo, não acham? As correntes que deveriam calá-lo, na verdade, deram a ele uma voz eterna. Exato. E isso nos leva a uma pergunta que intriga muitos estudiosos da Bíblia. Onde exatamente Paulo estava quando escreveu essas cartas? Saber o local nos ajuda a montar o cenário, a entender o contexto, a visualizar o apóstolo escrevendo palavras que nos inspiram até hoje. Bem, existem algumas teorias. Alguns sugerem Éfeso, outros Cesareia. E Cesareia até faria sentido, pois ele esteve preso lá. Mas a atmosfera que as cartas descrevem não bate exatamente com a situação dele em Cesareia. A boa notícia é que não precisamos ficar só na especulação. As próprias cartas nos dão as pistas. E isso é o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. Ela mesma se explica. Então vamos fazer isso juntos? Vamos seguir essas pistas, quase como detetives bíblicos, para desvendar esse mistério usando apenas as Escrituras. A primeira grande pista, e é uma pista muito forte, está em Filipenses capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim: "Toda a guarda pretoriana e todos os demais tomaram conhecimento de que estou preso por causa de Cristo." Vamos prestar atenção aqui. Guarda pretoriana. Isso não é um termo genérico. É um nome próprio, muito específico. E que detalhe revelador. Porque a guarda pretoriana não era qualquer guarnição militar de uma província qualquer. Ela era a tropa de elite do Império Romano, a guarda pessoal do imperador, com sede em Roma. Estamos falando de mais ou menos 14 mil soldados de elite. Mencionar o pretório é praticamente como dar um CEP. É uma evidência geográfica muito, muito forte. Agora, parem para pensar no que isso significa na prática. Paulo está ali, acorrentado, e a cada troca de guarda, um novo soldado da elite de Roma ouve sobre Jesus. O evangelho estava se infiltrando na mais alta esfera do poder militar romano a partir de uma cela. Que estratégia divina incrível! E como se essa primeira pista não fosse suficiente, vem a segunda, que praticamente fecha a questão. Está no finalzinho da carta, em Filipenses capítulo 4, versículo 22. "Todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César." A casa de César, isso é impressionante. Não se refere apenas à família do imperador, mas a todos os servos, administradores oficiais, todo o pessoal que trabalhava no Palácio Imperial. Isso quer dizer que já existia uma comunidade de cristãos ali, dentro da própria estrutura de poder do império. A fé estava brotando no lugar mais improvável que você possa imaginar. Então, quando a gente junta as peças, o quebra-cabeça se completa. Enquanto lugares como Cesareia ou Éfeso têm pouquíssima ou nenhuma evidência bíblica direta para sustentar a teoria, as menções à guarda pretoriana e à casa de César são provas textuais fortíssimas. Elas apontam, sem muita margem para dúvida, para um lugar: Roma. Entender o onde nos leva a uma pergunta ainda mais importante: o porquê. Por que Deus permitiria que seu apóstolo mais ativo ficasse preso? E a resposta é linda. A prisão não foi o fim da linha para Paulo. Foi o começo de um novo campo missionário, um que ele jamais teria de outra forma. O próprio Paulo nos dá a chave para entender a mentalidade dele. Em Efésios capítulo 6, versículo 20, ele diz: "Pelo qual sou embaixador em cadeias." Que declaração! Ele não se via como um criminoso. Ele se via como um embaixador do reino de Deus, em plena missão diplomática, ainda que estivesse acorrentado. A condição dele não alterou a sua comissão. É uma perspectiva que muda tudo. Pensem comigo. Quando estava livre, Paulo pregava para multidões em praças, sinagogas. Preso, ele passou a ter uma audiência cativa, 1 a 1, com a elite de Roma, um público que talvez ele nunca conseguisse alcançar de outra forma. A prisão não limitou sua missão, ela redefiniu.
E que lição poderosa sobre a soberania de Deus, não é? Esperamos que essa reflexão esteja sendo uma bênção para todos. E para que essa mensagem de esperança possa alcançar ainda mais corações, um gesto simples como curtir este estudo e compartilhar faz uma diferença enorme. E por falar em mergulhar na palavra, queremos deixar aqui um convite especial. Existe um movimento mundial de estudo da Bíblia, onde milhões de pessoas se propõem a ler um capítulo por dia. É uma forma incrível de se manter reavivado e em comunhão diária com Deus através de sua palavra. A história de Paulo, inevitavelmente, nos faz olhar para dentro, para as nossas próprias vidas. A grande lição de fé que ele nos deixa é muito atual. Como nós podemos encontrar propósito em meio às nossas próprias dificuldades, às nossas prisões particulares? A lição desta semana nos faz exatamente essa pergunta. Como podemos tirar proveito das dificuldades em nossas vidas? E convenhamos, é uma pergunta difícil, porque quando estamos no meio do furacão, seja um problema de saúde, uma crise financeira, um conflito na família, essas coisas parecem apenas fontes de dor. Mas o testemunho de Paulo nos ensina algo transformador. Nas mãos de Deus, as nossas maiores provações podem se tornar as nossas maiores oportunidades. Onde nós vemos um muro, Deus pode estar abrindo uma porta. Onde sentimos correntes, Deus pode estar nos colocando diante de pessoas que de outra forma nunca nos ouviriam. A nossa fraqueza se torna o palco perfeito para o poder dele. Que essa verdade possa fortalecer a fé de cada um que nos ouve hoje. E para quem deseja continuar caminhando conosco nesses estudos, a melhor forma de não perder nada é se inscrevendo no canal. Nossa missão aqui é muito clara: pregar a palavra de Deus, que tem poder para transformar qualquer situação, assim como transformou a prisão de Paulo em um púlpito para o império. Que Deus abençoe ricamente a todos. Nos vemos em nosso próximo estudo da palavra.